Olá, meus alunos, tudo bem? Como tem passado? Passando aqui para deixar um recadinho, fazer uma breve leitura, filosofia, cidadania e democracia na antiguidade. Vamos lá, né? Vamos ouvir a leitura, o discurso, a palavra, ela é sempre bem-vinda. Ler em voz alta, ler em silêncio, ou tu ler para você, assistir um vídeo como esse que estou gravando, tudo ajuda a fixar a matéria. Se olharmos o nosso caderno didático, ele é bem pequeno, mas tem muito que explorar. Vamos explorar juntos, viu? Vamos fragmentar a nossa disciplina e juntos vamos construir um todo. Cidadania e democracia na antiguidade. A palavra democracia se tornou muito comum nos debates e nas definições atuais do cenário político. Nos dias de hoje, a maioria dos países baseia sua estrutura de governo em princípios democráticos, como o nosso, né? O termo democracia, no entanto, não possui o mesmo significado em todos os períodos históricos. A democracia como regime político surgiu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, por volta do ano 502 a.C. Clístenes, após uma série de disputas políticas baseada em um regime denominado tirania, no qual o poder continuava na mesma família, por sucessão, instituiu uma divisão da população em demos. Nessa divisão, considerava-se cidadão qualquer ateniense maior de 18 anos. Olha para vocês verem. Então, nessa época, não tinha aquela noção de criança, infantil, né? Você se tornava alguém, um cidadão, com 18 anos, né? Não vamos discutir essa situação aqui, mas os seus direitos em si, 18 anos. Você tivesse 17 ou não, o que era definido? Se você soubesse cortar uma lenha, se você soubesse fazer um trabalho, pronto, você virou homem. Se não, você não existia. 18 anos, que tivesse prestado serviço militar e que fosse homem livre. Esses cidadãos deveriam manifestar fidelidade ao demos, isto é, ao seu grupo social. Servir ao grupo social, né? Para uma participação nos assuntos públicos. Tal princípio foi criticado por filósofos e pelos aristocratas, que não viam em um sistema baseado no poder popular algo benéfico para os interesses da cidade. Todavia, os princípios de isonomia, igualdade de poder e a isagoria, direito à palavra, agradaram a boa parte dos atenienses. No início, esse sistema previa um sorteio para representatividade popular, isto é, qualquer um poderia ser sorteado para defender os interesses de seu demo. Isso evitaria o concurso de políticos profissionais que, treinados nas artes retóricas, ganhasse as discussões políticas. Naquela época, essa questão de discurso, de palavra, de ideias, esse era o poder. Quem tinha isso, esse poder de aquisição, esse era o poder. O poder da palavra, do discurso, da ilusão em si. A noção de cidadania também não é a mesma de períodos diferentes da história. Hoje, com a cultura de direitos bastante difundida, temos a noção de cidadania, a qual não se pode comparar com a ideia de cidadania na Idade Antiga. A ideia de cidadania na Grécia estava baseada na vinculação do cidadão a uma polis, a uma política em si, né? Os laços eram determinados por famílias, era hereditário, né? O pai passava para o filho para o neto e por aí vai, primo, prima, na vinculação do cidadão, a polis. Os laços eram determinados por família. Importante destacar que a noção de liberdade era um atributo e um requisito para o exercício dessa cidadania. O cidadão podia opinar sobre os
destinos da cidade, mas ser cidadão não era algo universal. Isto é, não era direito de todos. Então não era direito de todos ser cidadão. Era de alguns. Alguns. A nata era a sociedade. Nata é uma maneira de dizer, né? Os mais bem-sucedidos eram a sociedade. Péricles instituiu algumas mudanças e concedeu cidadania aos métecos, estrangeiros. O que constatamos hoje é o mesmo que os próprios gregos, através de seus filósofos, puderam também concluir que a democracia necessita sempre de aperfeiçoamentos. Na Grécia Antiga, a democracia apresentou já suas fragilidades, seja na defesa dos seus interesses nas comunidades, seja na fundamentação dos seus princípios filosóficos. A ideia de democracia vem necessariamente aliada à ideia de liberdade. Olha como é que muda a situação de democracia da Grécia para agora. Expressão de defesa de teses políticas de um público. Uma das questões que os filósofos levantaram na antiga Grécia era sobre o problema da manipulação da verdade pelos discursos. Educação. A educação é a base de tudo. Aquele que era educado, sabia, era culto, sabia ler, sabia escrever, ele dominava isso aqui, na base dos discursos, na base das ideias, e ele impunha nos outros que não sabiam. E se tornavam cidadãos quem eles queriam. Eles impunham. A arte da retórica é da persuasão séria, são poder de persuasão. Seria uma ferramenta, se não uma arma política para o exército de poder, para o exercício de poder ou para o predomínio de uma ideia sobre outra. Esse problema foi exemplarmente discutido por Platão e Aristóteles em suas disputas com os chamados sofistas, os quais eram especialistas em retórica, técnica de discursar e convencer as pessoas das mais variadas teses. O poder de iludir, né? Verdadeiros professores de persuasão. Segundo alguns sofistas, a verdade poderia ser defendida de vários pontos de vista. Isso acabou levando à acusação de que os sofistas estavam mais interessados em convencer do que chegar realmente à verdade das coisas. Se pensarmos no mundo da variedade de ideias políticas e aplicarmos esse princípio, teremos claramente uma fragilização do poder efetivo da democracia de representar a vontade popular, porque ela pode ser um instrumento de afirmação de interesses de classes e de grupos políticos. O problema dos sofistas acompanha a democracia desde os tempos antigos até os dias de hoje, criada para diminuir as tensões políticas que poderiam gerar revoltas populares entre os gregos. A democracia se viu também envolvida nesses processos de disputa de poder por interesses diversos. A República Romana foi herdeira do pensamento político dos gregos, herança que se nota não só na política, mas numa cultura em geral, tendo baseado seus princípios de poder no Senado e em instituições denominadas Assembleias Populares, como a Curiata, a Centuriata e a Tribuna Populi e a Tribuna Plebis. A República Romana tinha princípios democráticos, mas também apresentava diferenças em relação à nossa moderna concepção de democracia, baseada em critérios mais universalistas, mais humanitários, né? Nas assembleias populares romanas, por exemplo, os ricos, voltando à palavra aqui quando eu falo em nata, né? Os ricos mais poder de voto, pois votavam em grupos diferenciados por propriedade. Quem elegia os cônsules, né, que eram as pessoas que iam representá-los, e pretores, era a assembleia,
centuriana. O Senado não apresentava diretamente eleitos do povo, na verdade. Era constituído por ex-magistrados, o que se poderia designar como uma elite política. Como vimos hoje, quando falamos em democracia, pensamos mais em um governo representativo, de um Estado democrático de direito, de garantias de liberdades individuais, o que se distancia de vários aspectos da democracia antiga. Para os antigos era muito mais fácil reconhecer a ideia de livre-arbítrio e de espaço privado, como imaginamos nos dias de hoje. Não significa dizer que os gregos e os romanos não tinham esses anseios. Contudo, reconhece que tais direitos não eram totalmente desenvolvidos como vieram a ser chamada a Idade Moderna. Tá, por que eu resolvi ler? E se vocês perceberem, atenção, eu não vou fazer recorte nos meus vídeos. Eu não estou aqui para fazer um vídeo bonitinho, né, com o nome Vicente Ferreira, filósofo. Não sou um filósofo, sou professor de filosofia, tá bom? Ainda não escrevi uma obra. E às vezes o professor Vicente falou uma palavra errada, às vezes o professor Vicente falou rápido demais. Vocês podem me dar as dicas. Ô professor, diminui um pouco as palavras. Ô professor, fale mais devagar. Ô professor, o senhor está falando muito baixo. Ô professor, explique isso de novo. Tá. Por que eu resolvi ler? Nós estamos num cursinho intensivo onde vai vir muita informação para vocês, mas eu gostaria muito de colocar vocês no conhecimento. Que informação, vocês vão ler, reler, ler e reler. Isso é informação. Agora, o conhecimento, a diferença que temos aqui da democracia lá na Grécia Antiga, né, 2.400 anos atrás, porque foi 400 anos, 500 anos antes de Cristo, para agora, a democracia de agora, onde escolhemos os nossos representantes na maioria dos países do mundo e colocamos lá nossos representantes, por mais que eles sejam podres, por mais que eles sejam idealistas demais, extremistas demais, mas nós decidimos isso, né? Há um jogo ali político, mas nós votamos. A escolha é nossa. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem no Facebook colocar lá, tal político é ladrão, tal político fez isso, o professor Vicente é isso, o professor Vicente é aquilo, é seu direito. Até que você não tire o direito do outro, né? Não ofenda o direito do outro. Ele é uma figura pública, né? E eu gostaria, vou colocar uma atividade básica só para esse tópico aqui, para vocês escreverem. Vocês vão ver que eu vou pedir bastante escrita em relação a isso, para vocês colocarem para mim o que vocês entenderem que era a democracia na Grécia Antiga e a democracia hoje, nos dias atuais. Então a democracia naquela época era rígida, considerado ali quem tinha maior de 18 anos era considerado cidadão e tinha que ter ali uma definição ali, raiz de filho de alguém, neto de alguém, né, uma influência ali para ser cidadão. Não era considerado cidadão todas as pessoas. Então eu e você poderíamos não ser considerados cidadãos. Se nós tivéssemos ideias divergentes da deles, em Atenas nós não éramos considerados cidadãos, né? O que você tem para me apresentar em relação a isso? Eu vou elaborar aqui umas 3 ou 4 perguntas, ou 1 ou 2, e quero um texto, né, de no mínimo uma lauda ou 2 laudas. Vou definir isso aqui também, vou pôr para vocês escreverem para mim o que vocês entenderam, e podem pesquisar, que era democracia na Idade Antiga, na Antiguidade, e o que é democracia hoje. O que está acontecendo na democracia hoje, e o que vocês acham que podemos mudar para a democracia de amanhã. Porque se olharmos para o tempo, tivemos uma democracia. Falha, não sei, mas foi bem rígida. Agora temos uma democracia. Falha? Não sabemos, não sei. Eu quero saber vocês. E o que vamos ter, que vamos construir? Eu vejo em vocês rostos novos, pessoas novas, não de idade, mas sim de ideias. Estamos aqui para construir. Mergulhem na filosofia, mergulhem nas leituras. Vocês que têm outras matérias, mergulhem nas leituras. Dependem muito de vocês. Os professores podem ser ótimos, os professores podem ser excelentes, mas depende de vocês.
Depende de cada um de vocês. Eu procurei atualizar meu perfil, coloquei e-mail, coloquei número de WhatsApp, coloquei tudo. Gostaria muito que vocês tivessem essa interação comigo. Nossas aulas são poucas. Eu vou gravar diversos vídeos e nas aulas expositivas presenciais vamos levar sempre uma palestra de algum filósofo, algum pensador, mas eu vou priorizar a escrita e vou jogar depois no final algumas atividades de alguns cursinhos que já se passaram. Mas eu quero focar agora no conhecimento, para vocês aprenderem um conhecimento. Eu não quero nada decorado, né? Pensem, reflitam sobre a democracia, a cidadania e democracia na antiguidade. O que era na antiguidade, o que é agora e o que vocês pensam que vão ser. Tá bom? Eu peço desculpas a vocês aí, a questão da correria, das palavras e tudo mais. Pego algum tempinho para me gravar o vídeo, mas estou aqui com vocês, tá bom? Precisando de mim é só chamar. Eu abri um fórum, gostaria que todos fossem nesse fórum, que todos dessem lá a sua colaboração no fórum, viu? Eu abri uma atividade lá com uma perspectiva do que vocês acham que a filosofia, a sociologia trazem na vida de vocês. Gostaria de que todos colaborassem. Eu vou ler todos que escreverem lá, todos. Pode fazer de uma, no máximo 2 laudas. Vou ler todos. Eu quero ler todos. Eu quero conhecer cada um. Às vezes vocês não colocaram foto no perfil, não sei como é que funcionou isso aí com vocês, mas coloquem para mim saber quem é quem, né? E pode me chamar também na mensagem do aplicativo. Estarei sempre à disposição. Então, vou postar atividade lá. Boa sorte, bons estudos. Vamos focar aí, viu, minha gente? Abraço.